Bom, pessoal, vamos começar então o vídeo de harmonia, de intervalos, parte 2. Tá legal? Vamos lá. Bom, então, antes de entrar no quadro dos intervalos simples, eu vou esclarecer o seguinte. Esse quadro serve para classificar os intervalos. A gente vai ver isso a seguir. Então, mas os intervalos simples são aqueles que estão contidos dentro de uma oitava. E esses intervalos podem ser de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima ou oitava. Uma dica é a gente pensar na escala de Dó maior, porque ela não tem notas alteradas, não tem sustenido nem bemol. E as notas naturais, que são essas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né, servem de base para essa situação. Então, por exemplo, de Dó até Ré seria uma segunda, de Dó até Mi uma terça, de Dó até Fá uma quarta, de Dó até Sol uma quinta, de Dó até Lá uma sexta, de Dó até Si uma sétima e de Dó até Dó uma oitava. A gente pode usar isso como uma forma de lembrar e se basear. E a forma de você saber qual é a diferença de altura numérica entre uma nota e outra é contar nos dedos as duas notas em questão, inclusive. Porque a gente tem que entender, como eu vou falar lá na frente, que o intervalo é a diferença de altura entre duas notas, né? Então, por exemplo, entre Dó e Sol, como é que a gente faz? Conta no dedo aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. 5 é uma quinta. Tá legal? De Dó até Mi. Dó, Ré, Mi. A gente não precisa usar o Sol, Dó. A gente pode usar, por exemplo, qual é o intervalo entre Mi e Lá? Conta no dedo. Mi, Fá, Sol, Lá. É uma quarta. É a mesma coisa. Sustenido, também não tem problema. Fá sustenido até Dó sustenido. Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Não importa se é sustenido cá e sustenido lá. É uma quinta. Lá sustenido e Mi. Também não tem problema. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. É outra quinta. Mas é Lá sustenido e Mi. Não tem problema. É uma quinta. Tá bom? Então, é isso. E aí, o quadro dos intervalos simples, né, que eu vou mostrar agora, ele quer dizer o quê? A questão é a seguinte, pensa. Existe uma diferença de altura entre Dó e Sol. A gente, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ok. Mas também existe a diferença entre Dó e Sol sustenido. Ora, ela vai ser maior essa diferença do que Dó a Sol, porque Sol sustenido está acima de Dó. E tem também Sol bemol, de Dó a Sol bemol, que é uma diferença menor do que de Dó a Sol. Então a gente não pode simplesmente chamar de quinta, tem que ser quinta alguma coisa, né? Terça alguma coisa, porque as notas são diferentes. Então, nesses casos que eu te falei, de Dó até Sol, uma quinta justa. De Dó até Sol sustenido, uma quinta aumentada. De Dó até Sol bemol, uma quinta diminuta. E é nesse quadro de intervalos que a gente vai ver, então, qual é a quantidade de tons e semitons que existem nas diferentes classificações dos intervalos. Tá legal? Continuação. Bom, pessoal, então vamos para o quadro dos intervalos simples. Como a gente viu, os intervalos simples são segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Tá bom? Segunda, terça, sexta e sétima, eles podem ser maiores, menores, aumentados ou diminutos. Todos eles. A quarta, quinta e oitava são justos. Eles podem ser apenas diminutos ou aumentados, olha só. Aí você me pergunta, mas por que essa definição? É porque houve um ajuste, né? E tudo nessa nossa música está relacionado à série harmônica. A série harmônica eu expliquei lá no primeiro ou no segundo vídeo, que quando você toca uma nota, outras notas são tocadas sucessivamente, mas de uma altura que a gente quase não, espontaneamente, que a gente quase não ouve. Mas de uma maneira infinita, né?
E as primeiras notas, a partir de uma nota, que são da série harmônica dessa nota, né, são a oitava, não é? A quinta e a quarta. Então, esses foram chamados de justos, e os outros maiores e menores. Daí vem a noção de consonância e dissonância, ou seja, as notas consonantes são essas, oitava, quinta e quarta. E as dissonantes seriam as outras, que aparecem depois na série harmônica. E com diferentes graduações de dissonância. Mas isso também não vai interessar para a gente. De qualquer maneira, o que a gente precisa perceber? Que nós temos segunda, terça, sexta e sétima maiores ou menores e quarta, quinta e oitava justas. Tá bom? Então vamos lá. A segunda maior tem um tom de diferença de altura da nota original. Tá? Então, o que é um tom? 2 semitons. Então, o que é uma segunda maior? De Dó para Ré, por exemplo. Você tem Dó até Ré, uma segunda, e você tem de Dó até Dó sustenido, meio tom, de Dó sustenido até Ré, outro semitom. 2 semitons formam um tom, então uma segunda maior, um tom. Né? Uma terça maior tem 2 tons, a quarta justa tem 2 tons e meio, a quinta justa 3 tons e meio, a sexta maior 4 tons e meio, a sétima maior 5 tons e meio e a oitava justa 6 tons. Bom, mas eu nunca vou decorar isso. Mas vamos entender primeiro. Todo intervalo maior, ele pode ter também um intervalo menor, um aumentado e um diminuto. Como é que surgem esses intervalos? Você acrescentando ou retirando meio tom daquele intervalo maior. Você tem um intervalo de segunda maior que tem um tom. Se você tira meio tom dele, ele fica de um tom, ele passa para ter meio tom e ele vira uma segunda menor. Ou seja, é a diferença de altura, por exemplo, entre Dó e Ré bemol. Né? Dó e Ré bemol, meio tom em uma segunda menor. Se você pega uma segunda maior e acrescenta meio tom, você vai passar a ter uma segunda aumentada, 2 tons e meio. Por exemplo, a diferença de altura entre Dó e Dó sustenido, porque de Dó a Ré temos um tom, soma-se para Ré sustenido mais meio tom, um tom mais meio, 1,5, tá? A terça maior a mesma coisa, a terça maior tem 2 tons de diferença, pensa a diferença de altura entre Dó e Mi. Dó, Ré, Mi, é uma terça nos dedos, como eu expliquei lá atrás. De Dó até Ré, um tom. De Ré até Mi, outro tom, porque temos uma nota entre as duas, Ré sustenido ou Mi bemol. Um tom de Dó a Ré mais um tom de Ré a Mi, 2 tons. Então, entre Dó e Mi, uma terça maior com 2 tons. Se a gente tirar meio tom, temos uma terça menor, um tom e meio. Se nós acrescentarmos meio tom, nós vamos ter uma terça aumentada, 2 tons e meio. E quando a gente volta para a terça menor, né? E de um tom e meio, e tira meio tom, temos uma terça diminuta com um tom apenas. Tá? Quando a gente chega na quarta, a gente, como eu falei, só temos aumentado ou diminuto. Uma quarta justa tem 2 tons e meio. Pensamos na diferença entre Dó e Fá. Dó, Ré, Mi, Fá, 4, né? Uma quarta, que tem 2 tons e meio. Né? Se nós tirarmos meio tom dessa quarta justa, teremos uma quarta diminuta, com 2 tons. E se nós acrescentarmos meio tom à quarta justa, teremos uma quarta com 3 tons, uma quarta aumentada. A quinta justa, nós pensamos em Dó e Sol, por exemplo. Né? Então, de Dó até Sol, uma quinta. Se nós formos somar os intervalos entre Dó e Sol, vamos ter 3 tons e meio. Entendeu? Então, nós vamos ter a quarta diminuta, se nós tirarmos desses 3 tons e meio tom, teremos uma quinta diminuta com 3 tons. E uma quinta aumentada, se nós somarmos meio tom à quinta justa, teremos 4 tons, portanto, uma quinta aumentada. Aí nós vamos para a sexta. Pensamos em Dó e Lá, por exemplo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, 6.
né? A diferença de altura entre Dó e Ré e Dó e Lá, você contando o número de tons e semitons entre eles, 4 tons e meio. Então temos a sexta maior com 4 tons e meio, a sexta menor com 4 tons, tiramos meio tom, e a sexta diminuta com 3 tons e meio. Nós pegamos a sexta menor de 4 tons, tiramos meio, 3 tons e meio, sexta diminuta. E ao mesmo tempo, nós pegamos a sexta maior com 4 tons e meio, acrescentamos, somamos meio tom, temos 5 tons, uma sexta aumentada, né? Sétima maior, mesma coisa. Entre Dó e Si, 7. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, 7. 5 tons e meio, se contarmos os tons e semitons. A sétima menor, 5 tons. Você pega 5 tons e meio, tira meio. 5 tons, sétima menor. Pega esses 5 tons, tira meio. 4 tons e meio, sétima diminuta. Sétima maior, 5 tons e meio. Acrescentamos meio tom, temos 6 tons, uma sétima aumentada. Né? E aí chegamos entre Dó e Dó, sua oitava. Nós, de Dó a Dó, uma oitava conta. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, 8. Né? De Dó a Dó, 8. Contamos o tons e semitons, achamos 6 tons. Né? Se tirarmos meio tom, ficamos com 5 tons e meio, uma oitava diminuta. Se acrescentarmos de meio tom a uma oitava justa, temos 6 tons e meio, uma oitava aumentada. Bom, então esse é o quadro dos intervalos simples. Vamos observar o seguinte, que existem intervalos que têm o mesmo quantidade de tons e semitons, a mesma diferença de altura, mas nome diferente. Por exemplo, uma segunda aumentada com um tom e meio tem a mesma distância de uma terça menor com um tom e meio. Né? Agora, vai depender da situação. Aí que vem toda a história por trás desse estudo que a gente está fazendo. Entendeu? Quando nós vamos usar a segunda aumentada, quando vamos usar a terça menor? Aí vem a formação dos acordes que a gente vai ver lá na frente. Da mesma maneira, né, que uma quarta diminuta tem 2 tons, assim como uma terça maior. Quando vamos usar uma ou outra? Vamos ver lá na frente. Uma quinta diminuta, quem é que não usa um acorde diminuto? Não é? Um acorde diminuto tem uma quinta diminuta, que tem 3 tons. Mas a quarta aumentada também tem. Quando é que a gente vai usar a quarta aumentada ou a quinta diminuta? Na situação do acorde, tá bom? Então isso tudo a gente vai ver. Agora, na situação do intervalo, na classificação, vai ser de acordo com o nome da nota. Se na pauta nós tivermos um intervalo entre Dó e Fá sustenido, vai ser uma quarta aumentada. Mas se na pauta tiver um intervalo entre Dó e Sol bemol, aí já vai ser uma quinta diminuta. Entendeu? Vai depender da representação dessas notas na partitura. Tá legal? Então, esse é o quadro dos intervalos simples. É importante utilizar isso, não é? E eu vou, quando chegar na classificação dos intervalos, a gente vai usar bastante isso, tá bom? Bom, agora nós vamos usar esse quadro dos intervalos simples para classificar os intervalos, né? Nós precisamos saber utilizar essa ideia. Então vamos lá, que é o primeiro exemplo. Repare, eu tenho uma clave para dar o nome das notas, mas não tenho um compasso, porque eu não estou interessado na duração dessas notas, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos uma nota Dó, mais grave, e uma nota Lá, mais aguda do que esse Dó inicial. Entre Dó e Lá, contando nos dedos, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, 6. Portanto, uma sexta. Contando a quantidade de tons e semitons, né? Usando esse quadro aqui, olha aqui, ó, Dó até Lá, né? Então aqui, ó, meio tom, um tom e meio, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4 tons e meio. Nós vamos aqui na tabela, qual é
a sexta que tem 4 tons e meio, é a sexta maior. Portanto, esse intervalo é uma sexta maior. Essa setinha quer dizer que é uma sexta maior ascendente. Isso é só para a gente saber. A gente não precisa dizer sexta maior ascendente, não. Sexta maior. Entre Dó e Lá, uma sexta maior. Tá? Aí nós temos aqui Sol sustenido e Dó. E sustenido, agora eu não sei fazer. É a mesma coisa. Esquece a alteração. Conta nos dedos, não é? Conta nos dedos. Sol, Lá, Si, Dó. É uma quarta. Opa, tá aqui, uma quarta. Tá bom? Mas ela é um Sol sustenido. Então, na nossa tabelinha aqui, a gente vai entrar... não vai começar no Sol, vai começar no Sol sustenido. Então, Sol sustenido para Lá, meio. Para Lá sustenido, mais meio, 1. Para Si, 1,5, 2. Né? Então, é uma quarta que tem o quê? 2 tons. Ora, a gente vai aqui nessa tabela. Qual é a quarta que tem 2 tons? É a quarta diminuta. Está aqui, quarta diminuta. Tá legal? Então, uma quarta diminuta também é ascendente. Mas a gente não vai falar, a gente vai falar só uma quarta diminuta. Bom, agora desceu. Ih, complicou. Desceu, já não sei fazer. Sabe sim. Vamos lá. Vamos descer de Ré até Lá. Né? Então, aqui, ó. Ré, Dó, Si, Lá. É uma quarta. Então, a gente vai aqui no nosso quadrinho. Olha aqui, ó. De Ré até Lá. Ré, de Ré para Ré bemol, meio. Para Dó, 1. Para Si, 1,5. Para Si bemol, 2. Para Lá, não é isso? Para Lá, 2,5. Então, qual é a quarta que tem 2 tons e meio? É uma quarta justa. Portanto, aqui nós temos uma quarta justa descendente. Eu desci de uma nota para de uma nota mais aguda para uma mais grave. Tá bom? É isso aí. Vamos lá nesse último exemplo aqui. Nós estamos de Si para Mi bemol. É também descendente. Vamos no dedo. Si, Lá, Sol, Fá, Mi. É uma quinta. Agora vamos ver a quantidade de tons e semitons para poder classificar. Si, ó, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, Mi bemol, 4. Então, uma quinta que tenha 4 tons. Qual é a quinta que tem 4 tons? É a justa? Não. É a quinta aumentada. Então, essa é uma quinta aumentada. Descendente. Quer dizer, de Si para Mi bemol, uma quinta aumentada descendente. Tá legal? Agora vamos para os intervalos harmônicos. É a mesma coisa. Nós temos aqui de Sol para Ré. Né? Sol, Lá, Si, Dó, Ré no dedo, quinta. Ora, estamos lá, de Sol até Ré. Vamos lá, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Quinta, que tem 3,5, 3 tons e meio, uma quinta justa. Então, essa é uma quinta justa. Tá legal? Olha aqui, ó, de Fá até Dó sustenido. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, uma quinta. Mas é Dó sustenido, não tem problema. Nós pegamos um Fá e vamos até Dó sustenido. Ó. Fá até Dó sustenido aqui. Meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Então, qual é a quinta que vai ter 4 tons? É novamente uma quinta aumentada. Tá? Vamos lá. De Sol para Ré bemol. Nos dedos. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, uma quinta. Vamos ver. De Sol até Ré bemol. Meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Uma quinta que tem 3 tons. Uma quinta diminuta. Está aqui. Tá bom? E aqui. De Sol para Si bemol. Sol, Lá, Si, terça. Então, vamos lá. Sol até Si bemol. De Sol até Si bemol. Está aqui. Meio, 1, 1,5. Qual é a terça que tem um tom e meio? Uma terça menor. E assim, nós temos a classificação dos intervalos simples. Tá bom? Vídeo.
que é a inversão dos intervalos. O que é intervalo? Inversão dos intervalos. É você pegar esse intervalo, né, de duas notas, porque, como eu já falei lá atrás, e agora complementando também esse assunto, intervalo é sempre a diferença entre duas notas, diferença de altura entre duas notas. Quando temos mais de duas notas, 3 ou mais, aí nós temos um acorde, tá bom? Que é formado de intervalos, tá? De duas em duas notas. Bom, inverter os intervalos, ou a inversão dos intervalos, é transformar uma das notas desse intervalo, ou você transforma a nota mais grave do intervalo na nota mais aguda dele, ou você transforma a nota mais aguda do intervalo na nota mais grave dele. Por exemplo, você tem um intervalo entre Dó e Mi, né? Vamos pensar, Dó e depois Mi. É lógico, Dó, Mi, uma terça maior. Dó até Mi. Você pega esse Dó, que é mais grave, e transforma ela na mais aguda. Então o intervalo não vai ser mais de Dó até Mi, e sim de Mi até Dó. Entendeu? Então você inverte o intervalo. Ou você pega essa nota Dó, esse intervalo de Dó e Mi, e você faz um intervalo, joga esse Mi para o grave, ou seja, o intervalo passa a ser entre Mi e Dó. Também você inverteu. Então vamos ver aqui na pauta. Tá legal? Olha aqui. Primeiro temos esse intervalo aqui, entre Sol e Si. Ora, Sol, Lá, Si. Contamos na mão 3. Então, é um intervalo de terça. Nós vamos ver lá no nosso quadrinho de intervalos que é um intervalo de 2 tons entre Sol e Si. De Sol para lá, um tom. De Lá para Si, outro tom. 1 mais 1, 2. A terça que tem 2 tons, terça maior. Ora, agora nós invertemos esse intervalo, que era de Sol para Si, ele virou de Si até Sol. Entendeu? E aí ele se transforma, não é mais um intervalo de terça, ele é um intervalo entre Si e Sol, no dedo. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. 6, uma sexta. E se nós formos contar a distância, a quantidade de tons e semitons, nós vamos ver que é uma sexta menor, porque ela vai ter 4 tons. Entendeu? E aqui nós invertemos de outra maneira. Nós tínhamos Sol e Si, nós botamos o Sol para um Si mais grave. Se nós contarmos no dedo descendente, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, 6. Continua sendo uma sexta. Contando a quantidade de tons e semitons, uma sexta menor, como nós aprendemos a classificar. Nos intervalos harmônicos, a mesma coisa. Temos aqui Sol e Dó. Sol e Dó é uma quarta justa, com 2 tons e meio. Tá? Aí nós pegamos esse intervalo e pegamos a nota Dó e transformamos ela na mais grave. Jogamos a nota Sol, que estava aqui embaixo, aqui para cima. Dó, Sol. Ela já se transforma numa quinta. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. 5, quinta. E ela é uma quinta justa também, porque ela vai ter 3 tons e meio. Tá? Ou nós tínhamos Sol e Dó, pegamos o Sol e jogamos esse Dó, que era mais alta, para uma nota mais grave. E aí nós contamos no dedo. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, quinta também. Então, e quinta justa pela contagem de tons e semitons, 2 tons e meio. Então, o intervalo original de Sol, Dó era uma quarta justa, nós invertemos ou para Dó, Sol, ou para Dó, Sol aqui dessa outra forma. Em ambos os casos, uma quinta. Então, nós temos também, eu vou mostrar para vocês agora, o quadro da inversão dos intervalos simples. Olha só, está aqui. Quando nós temos uma segunda e invertemos, essa segunda vira sétima, a terça vira sexta, a quarta vira quinta, a quinta vira quarta, a sexta vira terça, a sétima vira segunda e a oitava permanece a oitava. Quer dizer, o intervalo de Dó até Dó, de Ré até Ré, tanto faz você inverter que vai ser de Ré a Ré. Bom, então, como nós vimos, olha aqui, ó, a segunda vira sétima, a terça vira sexta, a quarta vira quinta, a quinta vira quarta, a sexta vira terça, a sétima vira segunda, a oitava permanece a oitava. Porém,
O intervalo maior vira menor. O menor vira maior. O aumentado vira diminuto. O diminuto vira aumentado e o justo permanece justo. Por isso que nós vimos, então, né, aqui, que olha só, que coisa. Tínhamos uma terça maior. Invertemos, temos uma sexta menor. Por quê? A terça vira sexta e o maior vira menor. Aqui nós tínhamos uma quarta e invertemos, ela virou uma quinta. E o justo permanece justo. Então a quarta justa mudou para a quinta, mas permaneceu justa. Tá bom? Bom, o último assunto desse segundo vídeo sobre intervalos, né, que é o nosso quinto vídeo da série de harmonia funcional simplificada, esse último assunto são os intervalos compostos e sua classificação. Os intervalos compostos são fundamentais para a formação dos acordes, né? Eles são as notas que dão cor aos acordes, tá? E é preciso um entendimento dessa classificação para a gente poder seguir adiante. Conforme eu falei, o intervalo composto é aquele que ultrapassa a oitava. Então vamos ver aqui, eu botei um intervalo entre Ré e Mi. Esse intervalo mostrado aqui é um intervalo simples. Ele está contido dentro da oitava de Ré. E esse intervalo entre Ré e Mi, esse Mi aqui, ele é a nota que está imediatamente depois do Ré. Então a diferença de altura entre eles é pequena, é uma diferença de segunda maior. Nesse outro exemplo, nós temos o mesmo Ré inicial, porém o Mi que está formando o intervalo com ele não é o Mi que está imediatamente depois dele, sim um Mi lá em cima na partitura, que está logo após a oitava do Ré inicial. Portanto, ele é um intervalo composto, ele ultrapassou a oitava do Ré. Portanto, ele não pode ter a mesma classificação, né, do primeiro intervalo aqui que eu mostrei de segunda maior, porque o efeito sonoro é diferente. Você tocar o Ré e o Mi que está ao lado, e você tocar o Ré e depois tocar o Mi que ultrapassou a oitava do Ré. A diferença de altura é muito maior. Então ele tem que ter outra classificação. Então, nesse caso aqui, ele é chamado de nona. Tá bom? Então, é basicamente isso. Quais são os intervalos compostos? Nós temos as nonas, décima, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e teríamos a 15ª, que eu coloquei aqui, mas eu risquei, porque, na verdade, oitava é oitava. Não é? Então, como é que você descobre como é que são esses intervalos? Olha só, você tem uma segunda, que é uma nota que é tocada logo depois da nota inicial. Quando essa mesma nota, que forma uma segunda, é tocada uma oitava acima dela, né? Ou seja, ultrapassando a oitava da nota inicial, ela é chamada de nona. Né? Quando você tem uma terça, mas, na verdade, você toca essa terça uma oitava acima e ultrapassa, né, a oitava da nota inicial, ela vira uma décima. A quarta vira uma 11ª, a quinta vira uma 12ª, a sexta uma 13ª e a sétima uma 14ª. Como é que você faz? É só somar 7 ao intervalo simples. Então, uma segunda, né? Quando ela vira composta, você soma 7, ela vira nona. Uma terça, você soma 7, vira décima. Uma quarta, você soma 7, vira 11ª. Uma quinta, você soma 7, vira uma 12ª. E uma sexta, você soma 7, vira uma 13ª. A sétima, você soma 7 e vira uma 14ª. E a oitava permanece oitava. Tá bom? E a classificação? Você mantém a classificação original. Então, o que você faz? Você traça, como está aqui, uma oitava imaginária, classifica a partir dessa oitava imaginária. Por exemplo, aqui nós temos um Ré para um Mi. A gente já viu que é uma segunda maior. Só que isso aqui não é uma segunda, porque ela ultrapassou a oitava da nota original. Então, você pega essa segunda, soma a sétima, ela vira nona.
e você mantém a classificação. Como desse Ré até Mi é uma segunda maior, igual a esse, nós teremos aqui uma nona maior. Se nós tivermos uma terça maior, né, e ela, na verdade, ultrapassar essa oitava, a gente vai ter uma décima maior. Se a terça for menor, nós teremos uma décima menor. Tá? E assim sucessivamente. Uma quarta justa, quando ela é oitavada e ultrapassa a oitava, ela vira uma 11ª justa, ou uma 11ª diminuta, ou aumentada, se a classificação do intervalo simples correspondente for diminuto ou aumentado. E assim sucessivamente. Então, traça-se uma oitava imaginária, classifica-se o intervalo e soma-se 7. E aí você vai ter o intervalo composto correspondente. Tá bom? Então, essa é a classificação dos intervalos compostos. Bom, a última coisa que eu vou falar nesse vídeo é o seguinte, é que para quem já tem um entendimento de música, mas não sabe exatamente como usar essas coisas, eu vou dar algumas pinceladas aqui de alguns assuntos. E até para quem não tem esse entendimento, eu vou falar algumas coisas. E a gente vai depois voltar a esses assuntos. Bom, se lembra que eu falei da enarmonia? Primeira coisa, para que os intervalos caibam nessa definição teórica, você não pode classificar dois intervalos que usem alterações diferentes. Por exemplo, você não pode classificar Fá sustenido e Ré bemol. Não vai dar. Entendeu? Porque na hora que você fizer de Fá sustenido até Ré bemol, contar que são 6, é uma sexta, e contar o número de tons e semitons, não vai caber dentro do padrão. Então você tem que usar a enarmonia. De Fá sustenido a Ré bemol, ou você transforma esse Ré bemol em Dó sustenido, e aí você vai ter uma quinta justa, ou você pega esse Fá sustenido até Ré bemol e transforma esse Fá sustenido em Sol bemol. E aí, entre Sol bemol e Ré bemol, você vai ter outra quinta justa. Entendeu? Então, basicamente, você não vai classificar intervalos, duas notas que têm alterações diferentes. Sustenido com bemol, nem bemol com sustenido. Você faz a enarmonia, transforma ou o sustenido em bemol, ou o bemol em sustenido, para que eles tenham a mesma alteração, e aí, então, classifica. Isso é uma coisa. Se você for pensar, como eu falei na escala de Dó, né, e pensar o intervalo entre Dó e Fá, o intervalo entre Dó e Fá é uma quarta justa. A gente viu que a quarta justa ela pode ter a quarta diminuta e a quarta aumentada. Ora, o que seria ter uma quarta diminuta na escala de Dó? Você pegar de Dó a Fá, que é uma quarta justa, e tirar meio tom de Fá. Ora, seria um Fá bemol. Entendeu? Mas aí você, não tem Fá bemol. Realmente não tem. Mas você não pode chamar essa nota de Mi. Porque de Dó a Mi, que é a Mi, né? Que é a Mi, Fá, Mi, seria teoricamente a mesma coisa que Fá bemol. Só que de Dó a Mi nós temos uma terça, Dó, Ré, Mi. Então você não pode chamar nunca na escala de Dó, no intervalo, né, um intervalo entre Dó e Mi de quarta, porque é uma terça. Toda quarta vai ser alguma coisa relacionada ao Fá. Ou Fá natural ou Fá sustenido que existe. Fá bemol não existe, mas vai ter que passar a existir para você poder ter, então, a quarta diminuta. Em outras escalas, essa quarta diminuta vai existir porque, por exemplo, entre Sol e... Não, Sol não, porque cai no mesmo caso. Mas vamos pensar Lá, né? Lá, na escala de Lá, a quarta justa é Ré. Lá, Si, Dó, Ré. Se você contar o tom e semitom, 4 aqui, ó, vai ter 2 tons e meio. É uma quarta justa. Ré, né? Entre Lá e Ré, a nota Ré possui bemol. Então, entre Lá e Ré bemol, você tem uma quarta diminuta. Entre Lá e Ré sustenido, uma quarta aumentada. Então, para que na escala de Dó você tenha também essa situação, você tem que chamar esse Fá
a quarta diminuta na escala de Dó, você teria que chamar de Fá bemol. E aí começa essa história. Para adequar a teoria, você chamar notas que a princípio, classificar, dar nome a notas que a princípio não existem. Essa é uma situação. Tá legal? Outra coisa que você pode pensar quando é que eu vou usar uma quarta diminuta? Não é? Aí você vai pensar o seguinte, nos acordes, a gente vai ver lá na frente, não é? Que uma quarta, quer dizer, a gente vai ver agora o seguinte, que uma quarta diminuta é igual a uma terça maior, não é isso? Porque a terça maior tem 2 tons de diferença de altura, ou seja, de Dó até Mi, né? E a quarta diminuta também tem 2 tons, porque, né? Porque a quarta justa tem 2,5, então a quarta diminuta tem 2 tons. Então vamos lá, a terça maior tem 2 tons. E a quarta diminuta também tem 2 tons. Ok. Então, quando é que eu vou usar uma coisa ou outra? Por exemplo, se você estiver falando de um acorde maior, o acorde maior, ele necessariamente tem que ter uma terça maior. Ele não tem uma quarta. Entendeu? O acorde que tem quarta é um outro acorde, aquele que você usa o 7/4, o sus4, mas aí já é um outro acorde. Quer dizer, você não tem a terça, maior nem menor, você tem uma quarta. Mas o acorde maior, né, um Lá maior, né, ele tem Dó sustenido, que é uma terça maior. Dó sustenido é a mesma nota de Ré bemol, mas você nunca vai montar um acorde de Lá maior, Lá, Ré bemol e Mi. Não, vai ser Lá, Dó sustenido e Mi, porque a formação do acorde maior, ele pressupõe a fundamental, que é Lá, a terça maior, que é Dó sustenido, e a quinta, que é Mi. Entendeu? Então, esses detalhes que a gente vai começar a tratar daqui para frente. E vocês vão começar a entender como é que você monta os acordes seguindo os fundamentos da harmonia e que notas você vai escolher. A outra coisa que eu vou falar com vocês é o seguinte, em relação aos intervalos compostos, difícil, você não vai ver um acorde Dó com 14ª, né? Não vai ver Dó com 14ª, porque a 14ª é o intervalo composto da sétima, entendeu? Ora, você vai usar Dó 7, você não vai usar Dó 14. Então você nunca vai ver um acorde com 14. Você vai ver sempre com 7, que é a sétima menor, né? Ou a sétima maior, né? Você nunca vai ver 14. Então, a gente vai ver lá na frente que na formação dos acordes você tem fundamental, terça, quinta e sétima. E essas notas, e mais a oitava, a fundamental, a terça, né? Mas a fundamental não conta, mas a fundamental é a oitava, né? Quando você bota um acorde de Dó maior, que você tem o baixo em Dó e bota uma nota Dó lá na frente, você não precisa botar Dó com oitava. Não, porque o Dó já é a própria fundamental. Mas vamos botar um Dó maior, né? Ele tem Dó, Mi e Sol, né? Então, quando você dobra um Mi, você bota 2 vezes no mesmo acorde um Mi e um Mi mais alto em oitava, você não bota Dó com 12ª. Isso não existe, entendeu? É Dó e aquela terça simplesmente está oitavada. Ou seja, as notas do acorde, elas não entram como intervalos compostos nos acordes. Você não vai ver, você não vai ver aqui, com licença, né, para não falar besteira, você não vai ver décima, você não vai ver 12ª nem 14ª, porque são notas do acorde. Mas você vai ver nona, 11ª, 13ª. Essas são as tensões, os intervalos compostos que vão entrar. Aí você vai ter nona menor, nona aumentada, você vai ver 13ª, você vai ver 13 em alguns casos, né? Em outros você vai ver sexta,
que é a mesma coisa. Sexta é a mesma coisa da 13ª. Mas dependendo do tipo de acorde, você vai chamar de sexta. Dependendo do outro tipo de acorde, você vai chamar de 13ª. No acorde maior, você vai chamar de sexta. No acorde menor, você vai chamar de sexta. Mas no acorde dominante, que é aquele acorde com sétima menor, você vai chamar de 13ª. Porque nesses acordes maiores e menores, ela entra como nota do acorde. E nos outros, no dominante, ele entra como tensão. Entendeu? Você vai ter 11ª, entendeu? Então, você vai ter a 11ª e a quarta é a mesma coisa. Às vezes você vai ter um acorde com quarta, Ré com quarta, entendeu? Porque essa quarta, ela é incluída dentro da oitava, para dar o efeito daquele Ré 4 ou Ré 7 4. E você vai ver um acorde menor com sétima e 11, porque aí você já, quando você colocar essa nota nesse acorde menor, você não vai colocar no intervalo simples, você vai botar lá depois da oitava para ter um efeito, entendeu? E assim, parece confuso, mas é interessante porque tudo tem mais ou menos uma explicação, mas é preciso dominar essa noção dos intervalos para você entender que lá na frente você vai saber por que você é chamado de nona, porque é chamado de quarta, de sexta ou de 13ª, uma vez que elas são a mesma coisa. Sexta e 13ª a mesma coisa, 4 e 11 a mesma coisa, né? Muita coisa ainda vai rolar nessas nossas aulas. Tá legal? Um abraço e até a próxima.